Gente, a gente está gravando e a gente depois vai divulgar, tudo bem? Todo mundo autoriza? Então tá. Autorizada. Tá autorizado? Então tá bom, obrigada. Bem, antes eu queria te agradecer imensamente por estar aqui conosco, né? Você sabe que eu admiro muito seu trabalho, né? É, as pessoas que estão aqui conosco, elas são do nosso grupo de pesquisa em empatia clínica, do programa de pós-graduação em bioética da UNB. Né? Além disso, também tem outras pessoas, né, como o Arthur, que né, já é doutor em bioética e ele trabalha com direito animal, né, uma grande referência nacional em direito animal, né? Então, assim, muito feliz também por Arthur estar aqui conosco, né? Não sei, Arthur, depois se você, quando o Matheus acabar, se quiser dar uma palavrinha, né? Pela importância do seu trabalho, né? Embora eu trabalhe com empatia e humanos, mas o meu amor pelos não, animais não humanos, né, é na mesma proporção de todos nós que estamos aqui, né? Eu creio. E né, a gente só tem que fazer escolhas, né, Matheus? Não dá para a gente estudar tudo que a gente gosta, né? Infelizmente, infelizmente. É uma Né? coisa Então, mais difícil é dizer não quando convido a gente para fazer coisas. o Matheus é uma grande referência internacional, ele vem trabalhando com lobos no Instituto Wolf Center, International Wolf Center, tá Isso certo? aí, tá certinho. O Matheus é professor também do programa de bioética da Federal de Caxias do Sul, Não, não, Matheus? é Universidade de Caxias do Sul, Caxias do ela é Sul. comunitária aqui. Ah, Isso. tá. Caxias do Sul, né? É filósofo, né? Né? Então, assim, não, só formação de origem, né? De Formação em origem, né? filosofia. Né? Então, também, né, doutor em bioética ou em filosofia, Matheus? Filosofia, filosofia, Filosofia. filosofia. Tá, então assim, estou muito feliz por você estar aqui e eu acho que todo mundo que vai estar aqui não vai se surpreender, sabe, com o que você vai trazer e depois quando acabar, né, eu acho que a gente vai sair daqui, todo mundo vai sair aqui outra pessoa. Então eu já passo a palavra para você, tá certo? Muito obrigada, Matheus. E todas as Obrigado. pessoas que estão aqui conosco, tá, meninas e meninos? Agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, Aline, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade, né? As conversas que a gente teve sempre foram das mais interessantes, então a oportunidade de poder discutir, né, esse trabalho já de tantos anos aí com um grupo de vocês é um privilégio, tá? E estou muito ansioso aí, não só para a gente ter essa troca, mas que ela se perpetue, né? Que a gente possa continuar essas trocas. Então, de já queria agradecer você, né? Agradecer pessoal aí do teu grupo, da organização, né? Eu vi ali a Nelma, a Ana Luísa, o Arthur, que você já apresentou também, né? Edinalda, Lisandra, Lucianas, Luísa, Mariana, e a Roberta e o pessoal que eu sei que veio aí de outras partes, né, que me orientando até aí também, ainda não cansou de me ouvir falar. Então, enfim, né, bastante pessoa, várias pessoas aí eu queria né, de antemão fazer os cumprimentos. Eu preparei uns slides para vocês, então eu vou tentar compartilhar aqui pelo outro computador e aí vocês me dizem se vocês conseguem. Deixa eu. Tá todo mundo vendo? Tá ok? Tá ok. Ótimo. Então, pessoal, eu mudei um pouquinho o título aqui, tá? Botei Raika através do espelho, porque a apresentação vai focar muito em particular nessa loba, tá? A Raika, eu vou apresentar ela daqui a pouquinho para vocês, mas basicamente a gente tem uma pesquisa que já desenvolve há algum tempo estudando cognição social, emoções nesse sentido e vinculações afetivas também, né? Então, daí a discussão sobre a empatia associada a comportamentos sociais, comportamentos normativos dentro de alcateias, e a partir de 2021 nós conseguimos documentar algumas coisas interessantes. É um artigo que está ainda em vias de publicar, né? A gente está, né, ele já foi aceito, mas o avaliador número 2 pediu um monte de correção, então eu estou fazendo as correções nesse momento, elas vão levar ainda alguns meses aí para terminar, mas eu tenho já algumas coisas para ir apontando para vocês essa pesquisa. E, gente, na academia, né, ciência a gente nunca trabalha sozinho, então é muito importante dizer que esse trabalho ele só pode ser feito com a colaboração de 3 outras pesquisadoras, né?
A Laura Schmidt, que é a curadora do International Center, foi minha professora quando eu estudei lá, né? A Shannon Barber-Meyer, ela é do Serviço de Geologia dos Estados Unidos, ela era supervisora, uma das supervisoras desse projeto, né? Agora ela já até saiu, né? Mas ela participou dessa etapa do projeto. E a Luísa Algaier, que é pós-doutoranda, trabalha comigo aqui na Universidade de Caxias do Sul e trabalha no grupo de pesquisa, no meu grupo de pesquisa que eu trabalho aqui, que é o X-Lab, tá? Que a gente tem discussões aí interseccionando neurociências, filosofia e etologia. Então, esse trabalho tem, eu não nem tenho um dedo, tem as duas mãos delas também, tá? No desenvolvimento. Eu só estou aqui também verbalizando um pouquinho o que a gente está, as coisas que a gente vem trabalhando. E basicamente eu vou querer conversar com vocês hoje sobre 4 pontos, tá? Eu escolhi 4 pontos principais para a gente conversar. Então, primeiro eu quero que a gente entre um pouquinho pela toca do coelho. E a ideia de entrar por essa toca do coelho é a gente entender um pouquinho de alguns paradigmas que, de maneira direta, de maneira indireta, eles influenciam na nossa percepção dessas discussões sobre cognição. De maneira direta, se nós nos debruçamos e nos baseamos nessas ideias, de maneira indireta, porque elas constituem um certo folk psychology, um certo estado da arte, né? E nós acabamos muitas vezes tendo essas percepções influenciáveis. Então, nós precisamos entrar nessa toca para desconstruir talvez algumas dessas ideias. Vamos ver, né? Vamos se olhar no espelho, que esse é o experimento que a gente tem feito, né? Sobre o espelho, explicar um pouquinho melhor para vocês especificamente como é. Mas vamos ver, né? Se de fato a cognição social de canídeos ela é tão diferente assim da cognição social humana. Spoiler, vou defender que não, né? Que não é. Nós podemos ter uma diferença de complexidade, mas não qualitativamente algo diferente. A gente precisa sair desse país das maravilhas, né? Dessa concepção bastante antropocêntrica, metafísica, de que nós temos algum lugar de diferente, né? Nessa ordem natural. Então, a ideia é apostar num naturalismo de base biológica, psicobiológica mais forte e ver, né, que o que a gente desconstrói, né? Quem tem medo desse lobo que pode desconstruir algumas ideias, ou a ideia que a gente possa desconstruir algumas dessas concepções, né, e repensar algumas questões a partir disso, certo? Então, são os 4 pontos que eu quero conversar com vocês aí nessa tarde, como é que eu posso dizer? Estranhamente quente de um junho de Porto Alegre, que está quase 30 graus aqui. Então, enfim, né? Mas a previsão de domingo é 10, então voltaremos à normalidade aqui em breve. Vamos entrar pela toca do coelho, tá? Eu quero discutir essas duas posições com vocês. Basicamente, tá? Esses dois trabalhos, a posição do Turiel, ela agrega, ela tem nessa dimensão acerca do desenvolvimento moral de indivíduos, ela agrega aos comportamentos normativos uma necessidade de haver complexidade cognitiva para questões, por exemplo, como a consciência de si, autorreconhecimento, autopercepção. Então, se a gente volta ali para a década de 1980, a gente vai perceber que essas capacidades estão diretamente relacionadas ou associadas à necessidade de uma cognição social complexa. O que isso quer dizer? Quer dizer que apenas indivíduos com certo desenvolvimento cognitivo seriam capazes de autorreconhecimento. Por que isso é importante? Tá? Porque é colocado, então, nesse primeiro momento, que a projeção, o reconhecer regras de conduta, tais quais não cause dor ao outro. Tá? Um princípio muito básico, né? O princípio de do no harm, né? Tipo, não cause dano, não cause dor ao outro. Princípio muito básico inclusive de códigos de ética, né? Códigos de bioética.
a gente coloca aqui, e isso é colocado, então, nesse primeiro momento, como disse, você precisa de uma cognição complexa para ter a percepção de que você não deve causar dor ao outro. Isso, na verdade, implica, mais do que só uma teoria de ciências cognitivas, uma teoria sobre domínio social. Tá? E o que a gente pode entender dessa posição? Que, por exemplo, indivíduos em idade infantil constroem o conhecimento moral por experiências coletivas dentro dos núcleos sociais pelos quais eles transitam, a partir dessa capacidade de cognição complexa. Tá? Então, isso é uma ideia que ela não é absurda. Tá? Ela é uma ideia bastante plausível, tanto que ela se perpetue, a gente vai ter tipo, essa inspiração, essa intuição intelectual presente em diferentes teorias sobre cognição social, certo? Nessa passagem, inclusive, né, diz ali, a heteronomia leva à orientação autônoma do desenvolvimento mais avançado, caracterizado por um trinômio aqui, né? Razão, moralidade e cooperação. O que isso quer dizer? Para haver cooperação moral, você precisa ter razão, você precisa ter racionalidade. E uma racionalidade num sentido estrito, num sentido forte. Né? Então, nesse paradigma, a normatividade ela depende de uma complexidade cognitiva social capaz de realizar intervenções racionais de forma a conter o quê? Inclinações egoístas, inclinações irrefletidas, instintos da natureza, e aqui especificamente está se falando da natureza humana, e aí essa heteronomia levaria o quê? A orientação do desenvolvimento mais avançado dos comportamentos sociais, seriam caracterizados, né, como diz a citação, pela razão, pela moralidade e pela cooperação. Ok. Dentro dessa linha de pensamento, tá? A gente vai ter outros autores, né? Eu cito esse artigo ali, Empathy, Its Limitations and Its Role in a Comprehensive Moral Theory, de 84, que desses estágios de desenvolvimento moral, os estágios 5 e 6 são os que exigiriam processos cognitivos mais complexos, capacidades como autorreconhecimento, autopercepção, né, que seriam os estágios da mediação da linguagem, e a partir da mediação da linguagem teria-se o desenvolvimento da vinculação emocional pelos relatos, né, pela narrativa. Se a gente segue um pouquinho mais nessa linha, tá? Se a gente sai ali da década de 80 e vai ali para o começo do século 21, e aí tem esse texto muito bom do Joshua Green, do Jonathan Haidt, o fenômeno moral ele começa a ser cada vez mais identificado dentro dessa psicologia, não mais como circunscrito nesse conjunto de conhecimentos codificados em sistemas éticos universais, ou seja, sei lá, deontologia, ética das virtudes e coisas do tipo, nem em processos decisórios gerais. Pelo contrário, né, ele cada vez mais parece fazer referência a indivíduos capazes de autorreconhecimento, ou de autopercepção, ou de autoconsciência, dotados de uma cognição social complexa. Né? O Jonathan Haidt e o Joshua Green falam, a normatividade estaria fundamentada numa gama de sistemas cerebrais desenvolvidos de uma forma específica de cognição moral. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para além da cognição social, de um sentido amplo, haveria em separado ou em específico uma cognição moral, né, como um fenômeno distinto, como algo, né, para além disso. Então, a gente tem mais uma ideia de uma escada, de uma grande complexidade, que a linha de corte está nessa complexificação que a gente sabe, essa complexificação é a cognição humana. Tá? E aí, claro, algum alargamento ali que vai se ter no final do século XXI para primatas não humanos, chimpanzés, bonobos, alguma coisa nessa linha. Que mais? Aí, a partir desse trabalho de 2002, né, é quando se desenvolve ali aquele modelo de sistema duplo, de cognição de sistema duplo, bastante conhecido do Joshua Green e do Jonathan Haidt, e esse modelo de sistema duplo ele vem a reforçar que a cognição moral estaria pautada, estaria embasada, fundamentada
nesses sistemas cerebrais complexos, especificamente, então, dedicados ao processamento de normas sociais a partir dessa, né, cognição complexa que nos levaria a separar eu do outro, a ter o autorreconhecimento, conhecimento de si. Tá? O meu ponto é que essas concepções são controversas. Tá? E mais recentemente, elas vêm sendo contestadas pela literatura empírica em diferentes ciências do comportamento. A etologia, a neurobiologia, a própria neuropsicologia, a psicologia social, psicologia cognitiva, etc. Tá? Qual é a crítica que eu quero fazer a isso? A crítica que eu quero fazer é que existiria uma única forma de cognição social, e não uma cognição social e uma cognição moral. Tá? E os constituintes cognitivos da normatividade ou dos comportamentos normativos que nos leva a engajar normativamente em comportamentos sociais não seriam diferentes de outras formas de cognição. Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é o questionamento sobre o critério da complexidade como pedra de toque das diferentes nuances de normatividade encontradas na natureza em diferentes espécies. A Christine Andrews e a Susana Monsó, elas têm uma ideia muito interessante, que eu acho muito interessante, tá? Que, na verdade, a gente, ao longo da história, da nossa história, consequentemente da história da filosofia, quando a gente fala de moralidade, a gente pauta o fenômeno moral a partir da experiência humana. Isso é antropocentrismo. A gente tem uma moral. A gente pode ter outras heurísticas de outras espécies que façam com que eles desenvolvam o mesmo tipo de fenômeno, não necessariamente passando pelo mesmo caminho que nós. Então, nesse sentido, o primeiro ponto para desafiar essa posição é investigar os estágios de autopercepção, de autorreconhecimento, de aprendizado social e como e se eles ocorrem em outras espécies além do humana. Já tem bastante estudo sobre primatas, tem estudo sobre peixes, e aí é o ponto. Eu tenho primatas reconhecendo a si no espelho, em características antropomórficas, eu tenho peixes reagindo ao espelho, mas eu não tenho canídeos. Bom, tem algum problema aí. Se eu tenho um sistema de análise, um sistema de método que valida peixe, primata e tira tudo que tem no meio, cara, a natureza não dá salto. Então a gente tem que entender esse meio, a gente tem que entender o que está acontecendo aí. Então vamos ver, vamos avançar por isso aí, tá? Se a gente for só fazendo brevemente aqui para vocês, é que como normalmente nessas falas tudo tem pessoas de diferentes áreas, eu gosto de fazer uma recapitulação, tá, Aline? Então, rapidamente, alguma coisa sobre o Mirror Self-Recognition Test, que depois eu vou dizer que não é o que a gente fez com a Raika, tá? Mas, tipo, cabe a gente entender um pouquinho isso. O que a gente tem em termos aqui de estado da arte, tá? A gente tem algumas interpretações mais amplas que vão considerar o sucesso em reagir socialmente ao espelho como indicativo da capacidade de diferenciar a si mesmo de outros objetos no ambiente, não só reagir socialmente, mas de, né, autoinspeção e coisas do tipo, seja pela identificação ou não de si mesmo no reflexo. Então, esse é uma linha de interpretação que a gente tem desse tipo de conteúdo, certo? Pois bem, a Shannon e a Laurie, elas publicaram em 2020 uma primeira fase desse estudo, e eu gosto da linha que elas seguiram, né? Não à toa a gente está trabalhando junto. Elas identificaram a autopercepção como um espectro, tá? E a gente vai tomar como exemplo lobos aqui. Lobo é um canídeo selvagem, e a literatura é muito sólida quando ela aponta que eles possuem um comportamento altamente social, altamente tolerante, altamente atencioso e altamente cooperativo dentro de alcateias. Tá? Para vocês terem uma ideia, na natureza, lobos coordenam caçada com o uso de previsão e planejamento, inclusive interpelando a presa por dias até ver o melhor momento do abate. Tá?
Se a gente for pensar nas contrapartes em cativeiro, né, os lobos que nascem e vivem em cativeiro, eles têm sucesso em seguir pistas causais, eles conseguem seguir o olhar humano, e eles apresentam comportamentos específicos para resolver tarefas onde cães, por exemplo, falham. Tem um experimento bem interessante, se vocês procurarem aí, vocês vão achar vídeos sobre isso, eu acabei não colocando aqui. Mas basicamente são duas cordas, tem comida atrás, e para os animais alcançarem comida, eles têm que puxar a corda ao mesmo tempo, tá? Cães sempre falham nesse experimento. Ele não deixa o outro puxar a corda, ele quer puxar a corda, ele não espera, ele não entende. Lobos sempre são bem-sucedidos. Eles sempre coordenam entre eles, os dois puxarem a... Quando eles entendem que tem que puxar a corda, eles puxam na hora. E se você soltar um e espera 5 minutos para soltar o outro, esse primeiro ele nem tenta, ele espera. Ele espera o outro chegar e eles coordenam. Então, eles são bem-sucedidos em testes de cooperação entre si, né, esses experimentos de cativeiro. Cães, por exemplo, falham. Cães têm sucesso quando tem o humano interagindo. Então, eles são, de fato, melhores em nos interpretar e entender a gente. Lobos entendem a si mesmo de maneira melhor. E nesse sentido, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Que a comunicação visual é muito importante. Por quê? Porque através da plasticidade facial e corporal, a gente manifesta intenções hostis, eles, né? Nós também, mas o ponto aqui são eles. Intenções hostis, intenções amistosas, e isso tem funções específicas no Alcatel. Tá? Isso demonstra status social, isso transmite informações aos membros do grupo. Então, é muito surpreendente que até hoje lobos tenham falhado nesse teste. E claro, os resultados publicados são tão poucos que eles dificultam a nossa compreensão dos contextos que influenciaram nesse resultado. O que seriam esses contextos? Os protocolos de pesquisa, variações intraespecíficas, condições ambientais e o mais importante que eu quero trazer aqui, que é a idade desses animais. Tá? Mas são fatores desse tipo que acabam influenciando. Tanto é que o experimento da Shannon e da Lori com lobos adultos de 14 meses, eles não reagiram ao espelho. Tá? Eles mantiveram a mesma não reação. Tá? Dá uma olhada, investiga a moldura e vai embora. Pois bem, considerando a carência de estudos mais robustos, né, dado que entender esse espectro de autorreconhecimento pode auxiliar na compreensão do que é da evolução e desenvolvimento da cognição social, comunicação visual em mamíferos de vida social complexa, então aí, junto ali do Wolf Center, né, esse trabalho, a gente desenvolveu um estudo empírico sobre o tema. Tá? A parceria, né, a minha parceria com o Wolf Center, eu fui aluno deles, então já é uma coisa que se estende aí há mais de 10 anos, mas especificamente nesse trabalho, a gente está trabalhando ali, a gente começou os primeiros rascunhos em 2018, e estão me ouvindo? Deu uma travada aqui. Tamo, pode ir, Matheus. Tá, Então, perfeito. É tudo que bem, deu uma interferenciazinha que eu não sabia se continuavam me ouvindo ou não. Não, Beleza. pode ir. Tá. Então, desde 2018 a gente começou a rascunhar essas ideias ainda de maneira um pouco conceitual, e a partir de 2020 e 2021 que a gente realmente começou. Espera aí que eu... Só um momentinho que saiu aqui a... Acho que você saiu os slides, né? Saíram. Tá. Só um momentinho que o meu zoom caiu aqui onde eu estava projetando os slides. Então, peço só uns minutinhos aqui que ele está conectando de novo. Só um pouquinho. Deixa eu entrar aqui de novo, gente. Voltou, né? Voltou. Ok, voltamos. Que ótimo. Então, basicamente, a gente ali, como eu estava dizendo, ao final ali, a gente começou a desenvolver um pouco mais desse estudo. Basicamente, tá, o que a gente tem aqui, o primeiro passo foi relacionar 4 categorias comportamentais, né, com a descrição do comportamento de lobos, né, previamente classificadas aí
pelos etogramas tradicionais que a gente tem. Isso foi feito principalmente pela Shannon e pela Lori, no artigo que eu mencionei antes. E aí vem a questão. A gente tem poucas informações disponíveis sobre compreensão, sobre capacidade de uso de espelho por lobos, todas elas realizadas com indivíduos adultos. O que isso quer dizer? São indivíduos que já estão aclimatados com superfícies reflexivas, lagos, uma janela semirreflexiva. E a gente encontrou uma pesquisa de 79 que documentou algumas reações de filhotes com 3 meses. Então, né, a gente, né, fiz a sugestão e foi acatada a gente fazer observação com filhotes, com menos de 3 meses. E aí surgiu um ponto muito importante, que foi a Raika. Tá? Então, eu quero apresentar para vocês, né, a Raika. Ela... Opa, aí. A Raika, ela é uma loba, né, uma Canis lupus occidentalis, então é uma subespécie de lobos que a gente, tipo essas que a gente vê em filme, tá? O mais comum, o lobo cinzento. Ela nasceu em 23 de maio de 2021 no Wildlife Science Center, também no Minnesota. Ela não nasceu no... O Wolf Center não procria, tá? Tipo, os animais ali são castrados. Mas ela nasceu nesse instituto. E ela é uma raridade, porque ela foi filha única, tá? Isso é muito raro em lobos. E claro, por ela ser uma filha única, isso levantou preocupações, né, com relação à saúde dela, com a futura socialização dela, tanto com seres humanos quanto com os outros lobos. Então, nesse sentido, tanto a equipe de gestão do Wildlife Science Center como o Wolf Care Team, né, que é o time de cuidados do qual eu faço parte lá do International Wolf Center, ela começou a ser alimentada com uma madeira já na idade neonatal. Tá? A alimentação foi realizada de cada 2 a 4 horas durante as primeiras 4 semanas, e isso é fundamental para eles estabelecerem um vínculo conosco, né? Fazer o imprinting com humanos, para eles se sentir desconfortável, para a gente poder manusear, até para próprios cuidados de manejo veterinários. Então, desde os primeiros dias, ela já precisa ter esse contato com humanos, né? Um lobo não é um cachorro, né? Eles têm pouco interesse no ser humano. O interesse deles é em outros lobos, é em conviver com outros lobos. Então, a gente precisa ter esse cuidado para fazer essa socialização. Então, essas mamadeiras já de início, e depois, aos poucos, a carne foi adicionada à dieta. Ela recebia mamadeira diária, ela continuou com suplementos de leite em tempo parcial até os 79 dias, e isso foi fundamental, tá? Isso para estabelecer essa cognição social com a equipe de cuidados, né, enquanto a gente atendia, nesse primeiro momento, as necessidades nutricionais da Raika. Então, falando um pouquinho aqui sobre como foi feito o experimento, entre 10 de junho de 2021 e 2 de agosto de 2021, ela foi desensibilizada ao ambiente de pesquisa. As câmeras de vídeo, celulares usados para gravar as imagens, então todo o aparato, todas as pessoas envolvidas no local. Lobos são neofóbicos, tá? Qualquer novidade causa neles estresse. Animais selvagens, em geral, são bastante neofóbicos. E tem que ser assim. Porque qualquer coisa que saia da rotina pode ser uma ameaça. Então, a gente precisa de sensibilizar eles com tudo, com um carrinho de mão, com uma escada, com som, com pessoas, né, para que isso não cause estresse ao longo da vida. Então, isso já é um processo natural, mas nós tivemos um cuidado especial com tudo aquilo que estaria envolvido. Ela foi aclimatada com todo o pessoal, artefatos envolvidos, ela recebeu contato humano 24 horas por dia, tá? Ou seja, nós dormíamos com ela, nós comíamos com ela, nós vivíamos com ela, para maximizar esses esforços de socialização, coordenar a exposição dela a estímulos novos, associado ao ambiente e operações logísticas, isso desde os 19 dias de idade, tá? As câmeras foram introduzidas quando ela tinha um mesinho.
A gente decidiu atrasar a exposição ao espelho até que todos esses estímulos fossem introduzidos, até que a Raika tivesse aclimatada com os instrumentos de observação, como eu falei, instalação, câmeras, pessoal envolvido. E aí, em 2 de agosto, com 72 dias, ela foi exposta pela primeira vez ao espelho coberto, né? E ao quadro, a moldura, né, do espelho ali no pátio, né, onde ela ficaria perto de uma região onde a gente tem umas grades, um ambiente aberto, um ambiente que ela se sentia confortável. Nós gravamos 4 sessões ao longo de 2 dias de aclimatação, entre 2 e 4 de agosto de 2021. Em seguida, a gente realizou observações em 6 sessões ao longo de 4 dias, com o espelho descoberto. O primeiro dia com o espelho atrás da cerca, os outros 3 dias com o espelho na frente da cerca. Sessões que variavam de 10 a 15 minutos, aí então entre 5 e 8 de agosto. Por que o espelho no começo atrás da cerca? A gente não sabia qual seria a reação da Raika. Então, por motivos de segurança, para não correr o risco dela pular, do espelho cair, da gente não conseguir intervir a tempo, a gente colocou ele atrás da cerca. Mas ela teve um forte comportamento de aversão de medo, ela teve muita ansiedade, então a gente optou por reposicionar o espelho na frente para que ela pudesse circular o espelho, para que ela tivesse mais acesso a isso. Óbvio, a gente sabe que uma mudança numa configuração em experimentos controlados pode influenciar os resultados. Só que esse não é um experimento controlado. Você não pode fazer experimento controlado com lobos porque simplesmente eles não aceitam ser controlados, né? Eles não vão fazer as coisas quando eles querem. Então, a gente desenhou esse experimento como uma observação comportamental livre. Realmente é um trabalho de descrição, de botar a coisa lá e ver como ela reage. Ver o que aquilo impacta no comportamento dela. E aí, por isso, o estresse causado pela impossibilidade da Raika atravessar a cerca não só trazia dano à saúde emocional dela, então tem uma questão ética aqui por trás, né? A gente não pôde fazer nada que cause um estresse desnecessário, mas também influencia a coleta dos dados, porque isso estava influenciando o comportamento dela. A gente queria que só o espelho influenciasse. Então, a gente preservando a integridade emocional dela e, né, tendo um fator, diminuindo um fator enfim, né, de influência. E, de novo, é um experimento piloto, então alguns ajustes foram feitos já aí para os outros que a gente fez desde então. Pois bem, pesquisas com canídeos, como eu falei para vocês, sugerem que maior manifestação de medo em lobos ocorre porque eles são animais não domesticados, como eu falei para vocês. Os comportamentos de aversão estão relacionados, então, a uma ontogenia inicial. E, então, o que isso quer dizer? É fundamental a gente abordar posteriormente a relação entre cognição social e comportamento normativo. Para fazer isso, a gente precisa compreender em que sentido os lobos não diferem em sua resposta de medo a novos estímulos ao longo do tempo. O que isso quer dizer? Eles carregam as experiências emocionais desde filhote até a vida adulta, seja de valência positiva ou negativa. Tá? Então, assim, um fator de estresse que cause uma aversão num filhote, ele tende a levar isso para a vida adulta. E os estímulos positivos também. Ou seja, isso identifica uma memória afetiva de longo prazo e de capacidade de vinculação, positiva ou negativa, grande na espécie. Como eu falei para vocês, né, as informações que a gente tinha até então dos lobos aos espelhos, elas foram estabelecidas com indivíduos adultos, 14 meses ou mais, aclimatados já a superfícies semirreflexivas. Então, vamos observar uma filhote com menos de 3 meses que nunca tinha visto outro filhote de lobo na vida, porque ela não tinha irmãos, né? Ela não tinha noção do que era aquilo, e vamos ver como ela reage, né? Vamos ver o que pistas isso nos dá sobre o modo como ela vai, como nós podemos não só desenhar futuros experimentos, mas entender o que está acontecendo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo que foi a maior reação que ela teve durante o período de aclimatação, certo? Deixa eu passar aqui. Então, o espelho ali não está com a superfície reflexiva, ele tem uma semi-reflexão ali, tá? Vocês podem ver a Raika pegando esse graveto, as orelhas elas estão erguidas, a cauda está perpendicular ao chão, né? Ela encara a superfície reflexiva do espelho brevemente,
antes de levar o graveto embora, com as orelhas abaixadas, viradas para o lado, né? E ela está relaxada, tá? Ela não tem comportamento de aversão de medo, ela tem um leve interesse ali na superfície reflexiva. Então, vou passar de novo aqui para vocês o vídeo, e eu vou pausar um pouquinho antes. Ó, você vê que ela está puxando o graveto, ela não está tendo uma reação de medo, ela puxa e agora ela dá uma olhadinha para o espelho antes de sair. Uma breve olhadinha, assim, tipo, milésimos de segundos. Isso foi o máximo de reação dela encarando, né, este objeto aqui até sair, tá? A gente interpreta isso, como eu falei, postura relaxada, não tem ansiedade, não tem aversão de medo, ela está numa disposição lúdica, pouco interesse na superfície do espelho. Eu vou mostrar agora a primeira reação que ela teve com o espelho descoberto. Tá? Essa, tipo, ela não foi a primeira vez, ela chegou e essa foi a reação que ela teve. Então, deixa eu passar aqui. Aí. Ó, ela chega. Tá? Ela deu um salto para trás. Ela está com as orelhas abaixadas para os lados, a cauda encolhida entre as pernas, enquanto toca a barriga, pelos eriçados de maneira moderada. Isso é caracterizado claramente como uma reação social, como aversão de medo, uma forte resposta de medo e ansiedade ao reflexo. Ela não tinha demonstrado isso em nenhum momento, então a gente tem certeza que foi o reflexo o gatilho, tá? Então passo de novo, ela chega um pouco acuada, mas aí vocês veem que ela chega e ela salta para trás, tá? Cauda ali no meio das pernas, ela fica muito ansiosa e ela mantém esse comportamento aí por cerca de 10 a 15 minutos nessa primeira sessão. Né? A expressão dela demonstra isso. Eu vou mostrar para vocês agora aqui o que foi o turning point, tá? Isso ocorre na sessão 8. Então, na sessão 8, vocês podem ver que ela já está com uma postura muito mais relaxada na frente do espelho. Né? Ela está ali roendo a moldura. Isso aconteceu com 3 minutos e 31 segundos. Então, a gente sempre usa cortes de 30 segundos para classificar o comportamento, que tu consegue pegar a resposta inicial e uma later response, uma resposta tardia, e aí tu classifica aquele comportamento. Isso é padrão, assim, de observação de comportamento de lobo. E aí ela levanta, olha e abre a boca. Tá? Então, vocês notam uma grande diferença. E não teve nenhum fator humano aqui, ninguém sensibilizou. Isso foi ela interagindo com a imagem e tendo um processo de aprendizado do que era aquela imagem, certo? Então, basicamente, eu vou repetir aqui para vocês, né? Está relaxada, a gente chama de exposição de esfinge, né? Enquanto ela está roendo a moldura do espelho, ela vai se sentar com o olhar fixo, abrir a boca enquanto mantém contato visual com o reflexo. Ela mantém uma postura muito relaxada, não mostra sinal de ansiedade, nem aversão de medo, né? E ela transita aí para um forte interesse no reflexo, tá? Então ela levanta, olha e abre a boca, tá? A partir daí, como eu falei, eu estou refazendo essa parte final das análises, mas eu posso adiantar para vocês que ela tem um pico de ansiedade no começo, essa ansiedade vai descendo na medida que desce o interesse. A partir do momento que está esse turning point, volta a gerar interesse, porém sem ansiedade, sem medo. Ela tem interesse, ela tem relaxamento, mas ela para de agir como se aquela imagem fosse estranho, daí não quer dizer que ela reconhece a si mesma, simplesmente quer dizer, por esse experimento, que aquilo não representa uma ameaça, ou seja, lobos nunca são indiferentes a outros lobos. Ou a principal causa de morte de lobo é confronto de alcateia, tá? Então, assim, ou eles são agressivos, ou eles são curiosos, ou eles são, mas nunca são neutros. O fato de que ela apresenta essa curiosidade e nas sessões finais ela já não tem quase interesse, quer dizer assim, ó, para nós identifica-se uma desensibilização. Tipo, eu não sabia o que era, eu tive um estresse, o meu interesse foi diminuindo quando eu vi que não era perigo, aí eu tive um aprendizado e um interesse naquilo, o meu interesse cresce até certo ponto, e aí ele volta a cair. A pergunta simples para vocês é a seguinte: por que nós nos olhamos no espelho? Porque humanos se olham no espelho. Linha de regra, eu vou dar 2 respostas, tá?
Ou quando a gente acha que tem alguma coisa errada, né? Eu tô com uma coceira, eu tô com uma ebola, eu tô com alguma coisa, e a gente tenta ver, né, se tem algum vermelho, alguma alergia, ou se a gente, sei lá, vai para uma entrevista de emprego, vai para o encontro, se a gente quer estar apresentável, né? Vai preparar uma conferência, alguma coisa, a gente olha no espelho para ver se está tudo certo, né? Lobos não tem menor... A estética não apresenta nenhuma influência, por exemplo, para acasalamento. Não, como há algumas aves, tipo o pavão, que a questão da penugem, da pena, tem essa função. Ao mesmo tempo, se eu marcar o rosto de um lobo com uma tinta, isso não é diferente do que um caçador está acostumado a ver. Eles estão sempre com o rosto sujo de sangue. Eles são caçadores, eles são predadores. Mesmo lobos em cativeiro se alimentam de animais, né? Tipo, não é, você não dá lá pedigree, sabe? Você vai dar uma, uma coxa de alce para eles comerem. E eles vão lá, eles vão comer, eles vão estar sujos. Então, isso não é algo que altere. Então, manchas no rosto não é algo que cause que seja diferente. A Raika nunca tinha visto um filhote. Eu nunca tinha visto um lobo. Então, aquilo era novidade para ela. Tá? Eu posso adiantar que ano passado a gente fez uma experiência com 2 lobos irmãos. Eles não tiveram nenhuma versão de medo ao espelho, mas eles tiveram alguma reação de interesse, eu ainda não analisei as imagens. Então, a versão de medo, para mim, é claramente tipo, o que é isso que está na minha frente, e aí eu tenho um instinto de reagir a coisas diferentes. A partir do momento que não é diferente, eu começo a entender o que é. A partir do momento que não é mais interessante, eu tenho coisas mais interessantes para fazer. Então, até o momento, a gente pode estabelecer que houve uma curva de aprendizado para as reações, com base na percepção da Raika em relação ao reflexo. Né? Inicialmente, ela reage, como eu falei, à ansiedade, aversão de medo. A gente não pode estabelecer que ela identifica a imagem como com específico, mas certamente ela percebe a imagem móvel como um perigo em potencial. É importante ressaltar, então, que ela apresentou uma mínima submissão, ela não apresentou nenhuma vocalização, e esses são comportamentos que nós documentamos nos encontros delas com filhotes de cães e com lobos adultos, posteriormente. Isso pode indicar que ela não percebeu o reflexo necessariamente como outro canídeo. Durante o primeiro dia do experimento, então, ela já mostrou avanço na percepção do reflexo, na reação com o espelho, e embora a extensão disso nos outros dias do experimento ainda seja inconclusiva, das sessões 7 e 8 ela não apresenta mais aversão de medo e muda o engajamento para o interesse, relaxamento. Isso pode indicar que pistas visuais são centrais para o aprendizado de respostas sociais em lobos, incluindo movimentos de microexpressão que podem desencadear alguma resposta comportamental. Isso nos dá alguma ideia sobre como cognição social se desenvolve em mamíferos de vida social complexa. Então, tendo identificado esse ponto, a gente tem que voltar à questão da cognição social da normatividade. Então, a gente precisa deixar o país das maravilhas, né, e voltar para Porto Alegre, para Minnesota ou para Brasília, né, para onde quer que vocês estejam. Então, continuando. A crítica aqui está na caracterização lá né, que eu coloquei lá no início, de que o domínio moral é artificialmente limitado devido ao seu compromisso com o racionalismo moral e com foco em populações específicas. Então, o escopo central não tem sido o pensamento moral como tal, mas a capacidade mais ampla de identificar, se conformar e fazer cumprir regras sociais que ditam quais comportamentos são exigidos, permitidos, proibidos para cada membro de um determinado grupo social. Se a gente interpretar as normas ou a normatividade assim, elas podem governar domínios morais prototípicos relativos a questões de dano, questões de reciprocidade, questões de afetividade, ao mesmo tempo que regulam uma gama muito mais ampla de atividades sociais mais convencionais. Tá? Claro, essa abordagem deixa aberta a possibilidade de que a cognição moral possa constituir um tipo empiricamente distinto de cognição normativa, mas não parte de uma suposição a priori de que esse deve ser o caso. Ao invés disso, a gente tenta pegar a heterogeneidade como ponto de partida. Aqui, eu vou voltar ao Joshua Green, um Joshua Green mais tardio, né, que está no The Rise of Moral Cognition. Ele revisa a abordagem inicial dele, daquele artigo do Jonathan Haidt, e coloca a questão da forma sucinta.
tá? Quando ele sustenta ali, como diz, que o campo da cognição moral não estuda um conjunto distinto de processos cognitivos. Se a gente adotar uma abordagem mais pluralista, se a gente prestar mais atenção à diversidade normativa, o domínio moral também pode abranger um conjunto muito mais amplo de sistemas de valores fundamentados em comportamentos sociais, incluindo lealdade dentro do grupo, respeito por autoridade, comportamentos verazes, etc, etc, etc. Bom, deixa eu voltar aqui. Aí. O tipo de pluralismo que eu tenho em mente aqui seria uma psicologia das normas moderada a partir de uma abordagem multifacetada, pluralista de cognição social. Embora, se a gente olhar as primeiras abordagens desse campo e elas compreendem o comportamento social em termos de atitudes proposicionais, uma abordagem como essa enfatiza a importância de estratégias alternativas de comportamentos envolvidos em previsão, aferição de atos, incluindo aí capacidade de representação situacional, traços de personalidade, construção de estereótipos e, claro, normas sociais. Então, o principal insight que eu vejo nas abordagens pluralistas da cognição social está em entender o mundo social como um processo muito mais confuso, muito mais complexo, no qual a gente vai ter uma variedade de cognições. Essa abordagem, o que ela impõe? Que apenas as restrições psicológicas mínimas sobre as quais comportamentos podem ser considerados normativos, na medida em que atribuem um papel central à aprendizagem social. Então, mesmo que os fundamentos psicológicos da normatividade não residam numa cognição moral específica, a gente consegue manter uma certa precisão de conceito, uma precisão de definição. Ou seja, qual seria? Um padrão particular de comportamento regular, presente em um grupo de indivíduos adquirido por meio de aprendizagem social, mantendo-se ainda como algo passível de se observar numa ampla variedade de espécies dotadas de diferentes capacidades ou processos ou heurísticas cognitivas. E aí o modo como elas se vinculam socialmente vai ser diferente, mas a gente não está fazendo uma hierarquia de superioridade. A gente está simplesmente entendendo isso como uma pluralidade. Então, pegando aqui o artigo do Estra e da Christine Andrews, a gente vai entender que a regularidade normativa, né, como eles entendem, é um padrão socialmente mantido de conformidade comportamental dentro de uma comunidade. Essa ênfase na conformidade comportamental distingue o quê? Regularidades normativas de normas puramente prescritivas, que não são amplamente adotadas por uma comunidade, que, portanto, não se manifestariam em padrões comportamentais concretos mais universais. Se a gente compreender essa ideia nesse sentido, ao que vai se referir a normatividade e, consequentemente, aos comportamentos morais? Há uma resposta social relacionada a diferentes estágios de autorreconhecimento, de autopercepção, etc., de identificação social, digamos assim, relativa à conformidade com a norma ou uma violação que incentive uma adequação às regras morais, seja por meio de reforço positivo ou de reforço negativo. Então, a proposta metodológica central é que regularidades normativas devem ser explicadas primariamente para uma teoria da psicologia das normas, e com essa estrutura metodológica em vigor, a gente pode ao menos esboçar uma tese de fundamento empírico central. Qual que é essa tese? A aquisição de normas, conformidade e manutenção de normas podem ser realizadas por meio de uma variedade de diferentes processos cognitivos, subjacentes com graus de complexidade variado. O que esses processos têm em comum não é, então, uma arquitetura cognitiva unificada, mas um papel causal compartilhado na sustentação dessas regularidades comportamentais e normativas. Então, a ideia é que a gente adote uma abordagem emotivista e não racionalista, baseada num pluralismo empírico e não no antropocentrismo, prestando mais atenção às diversidades entre espécies, culturas, populações, para compreender a relação entre normatividade, cognição social e fenômeno moral. Então, nessa parte final, eu quero apresentar para vocês alguma ideia, né, de modelo para responder essa pergunta, né? Então, vamos ver.
Se a gente for pensar as teorias corporificadas das emoções, né, linha geral, toma como emoções são algo semelhante aos nossos pulmões, tá? Ou pulmões em animais que respiram ar. São características tão importantes que surgiram uma vez e foram conservadas desde então por seleção natural. Nesse sentido, cada emoção deve ser entendida como um conjunto de programas que orientam as respostas comportamentais quando um tipo específico de desafio é encontrado, tá? O modelo que a gente desenvolveu aí para explicar isso é esse aqui, tá? O que é um erro? Um erro é um estado corporificado causado por um feedback do corpo associado a um perigo específico, tá? É aquilo que sai da minha rotina, é aquilo que quebra, né, a minha norma. O cérebro registra essa mudança corporal como uma representação do perigo. Essa atividade pode estar relacionada desde a percepção de um alimento estragado até a detectação e avaliação de um comportamento coletivo, incluindo, por exemplo, exclusão social, dando maior enfoque na avaliação social. Esse processo está na base de uma resposta emocional a cenários potencialmente perigosos e desempenha um papel ativo na detectação e monitoramento de erros para desencadear respostas comportamentais apropriadas. Tá, ok. Onde que isso acontece? Onde que me dá um exemplo, né? Me dê um exemplo disso acontecendo. Reações emocionais corporificadas têm como processo cognitivo associado a esses gatilhos, me parecem os mesmos em diferentes casos, tá? No estágio primário, a gente tem algumas expectativas. A gente não quer cair de um penhasco e a gente quer que alguém nos alimente, tá? Se nós somos filhotes, tá? Ou a gente quer se alimentar se nós somos adultos. Onde é que a gente bate o nosso minguinho? É caminhando num penhasco ou é na cozinha de casa? É muito mais na cozinha de casa ou no quarto do que quando a gente está caminhando num penhasco, tá? Porque quando a gente está caminhando num penhasco, a gente está muito mais atento a um perigo, porque um passo em falso é morte, né? Novembro passado, eu estava caminhando no pátio e eu caí e precisei fazer 4 cirurgias porque eu rompi os ligamentos do ombro. Isso dificilmente aconteceria se eu estivesse caminhando à beira de um penhasco. Medo, ansiedade são representações corporificadas de erro imediato e engatilham respostas comportamentais a um perigo de um cenário específico. Tiro social ali é cenário específico. Só que quando a gente fala de grupos sociais, a gente tem expectativas, não é só me alimentar, é me alimente, mas a gente tem uma expectativa de que aqueles em quem nós depositamos confianças vão ser verazes no seu comportamento para conosco, e vice-versa. Então, outras emoções, emoções de cunho mais social, são o quê? Representações corporificadas de erros sociais e engatilham respostas comportamentais a um perigo de um cenário social específico. A diferença é que no segundo cenário o perigo está em comportamentos antissociais. Ou seja, não há um processo cognitivo específico que distinga o primeiro do segundo cenário, mas o advento de instintos sociais que inclinam determinadas espécies a viverem em grupo e com isso deram origem a novos perigos, a novos desafios a serem enfrentados por essas espécies. São os free riders, né? Então, entender como essas diferentes formas de cognição social funcionam é relevante para distinguir regras gerais e regras morais. Então, o que eu quero apresentar agora, nesse finalzinho aqui, e claro, aí a gente tem empatia, né? Porque a vínculo social, ela impede que você não se, ela te faz veraz com um grupo, né? Ela está tudo ali associado. Eu quero apresentar só alguns estudos pilotos que decorrem desse que eu apresentei para você sobre comportamentos de alcateias. A gente está tipo, já devia estar um pouquinho mais avançado, mas né, pandemia, né, um monte de coisa aconteceu. Eu vou mostrar como nós estamos criando um banco de dados de respostas emocionais em lobos, para que depois a gente possa identificar. Matheus, cortou seu som, ou foi só para mim, gente?
Não, curto, acho que ele deve ter travado a internet dele, ele caiu, professor. Matheus, acho que ele não está ouvindo. Matheus? Não, acho que ele não está ouvindo a gente. Não, acho que ele caiu e está tentando reconectar e ainda não deu a conexão. Não, ele está falando, gente. Ele olha está lá ele. falando. Ele caiu a ouvem? conexão. Me ouvem? Voltou. Agora voltou. Até onde vocês ouviram? Que você ia apresentar os resultados. Perfeito. Foi só agora no final, tá? É que eu comecei a ouvir assim as caras, eu já comecei, putz, o meu fone desligou aqui. Perfeito. Não, quer dizer, que eu vou apresentar alguns estudos que devido à pandemia eles estão um pouquinho atrasados, né? Mas basicamente a gente está mapeando respostas expressivas, respostas emocionais em lobos. A gente está usando, a gente acha que no futuro próximo a gente vai poder comparar essas expressões corporais com humanos, com outros primatas. A gente está usando o sistema desenvolvido pelo Paul Ekman, que é o Facial Action Coding System, mas adaptado para canídeos, né? E isso é importante também em manejo, porque a partir do momento que eu tenho identificado medo, ansiedade, eu consigo identificar essa ansiedade antes dela atingir um pico. E eu atuo em termos de um manejo de um animal para que ele não sofra a ansiedade que ele iria sofrer. Ou seja, eu interrompo o processo no meio. Vou dar um exemplo muito simples que a gente usou isso no ano passado, tá? 4 de julho nos Estados Unidos, Dia da Independência, muitos fogos de artifício. A gente fez um plantão e para que os lobos não criassem um estímulo negativo com o fogo de artifício, a gente usava distrações, a gente usava mecanismos de comportamento para que eles não gerassem ansiedade. Quando eles estavam começando a ficar muito focados nos focos, e a gente notou pela postura corporal, né, por microexpressões e tudo, que esse comportamento estava aumentando, a gente interrompia antes de atingir o pico e criar o vínculo negativo com aquele evento. Então, você ajuda no manejo como uma prevenção, né? Você não precisa mais tratar o animal ansioso, você evita que ele fique ansioso. Como que a gente está fazendo isso, tá? A gente está usando uma técnica chamada geometria morfométrica, tá? A aplicação em lobos ainda é inédita, tá? Então a gente está tendo que desenvolver um pouquinho isso, mas como eu falei, a ideia é gerar um banco de dados para futuros estudos comportamentais. Esse aumento pode ser aplicado posteriormente a outros organismos, a outras espécies, né? E isso acho que a gente acredita que pode levar a uma comparação objetiva entre expressões de diferentes espécies de mamíferos com base nessas estruturas fisiológicas homólogas. Quais são as estruturas? Como é que a gente faz isso? Basicamente, a gente mapeia o rosto, né? Esses são pontos, estruturas homólogas, ou seja, nós temos esses movimentos faciais no nosso rosto, eles estão em outros locais, que nós temos uma fisiologia diferente, mas eles exercem uma função semelhante, tá? Essas imagens elas estão sendo geradas, né, pela gente. A gente tem alguma parceria aí com a Arctic University da Noruega também. E eles, enfim, é um processo contínuo, né? Então, por exemplo, aqueles vídeos que eu mostrei para vocês, o que a Raika tem medo, o que eu faço depois? A gente separa frame a frame, a gente corrige, né, o ângulo, então faz um trabalho de edição para deixá-la sempre no mesmo ângulo, a gente mapeia esses pontos e a gente vê expansão e retração, né? E aí a gente cria algo mais ou menos assim. Isso aqui eu vou mostrar para raiva, tá? Isso aqui são comportamentos de raiva, então você tem o mapeamento no rosto e você vê como é que isso muda. Raiva parece algo que é sempre raiva, tá? Reações agressivas, a gente sabe que elas possuem uma variedade de funções adaptativas, elas regulam processos fisiológicos, psicológicos, estão associadas à autodefesa, ela é importante na relação dos comportamentos sociais, interpessoais, né? Quando a gente tem raiva de alguém, a gente está pedindo pela reparação de uma transgressão. No caso aqui, a gente notou alguma diferença. Isso, como falei, é um estudo em andamento, isso pode variar depois, a conclusão final, mas parece ter alguma movimentação de diferença contra um lobo expressa raiva para um membro da sua alcateia de quando ele está defendendo o território. A gente não percebe, mas ele está agindo diferente. Com quem ele tem vínculo afetivo e a raiva ali não quer a eliminação do outro,
ela quer que o outro repare uma transgressão. Sei lá, você roubou minha comida, eu quero que você repare, você devolva minha fatia de bolo, né? De quando ele está realmente defendendo o território contra um estranho, com quem ele não tem vínculo afetivo. Tem já estudos que mostram que, apesar de uma das principais causas de morte, como eu falei, seja a defesa de território, seja confronto de alcateias, quando tem alguns relatos de quando quem está desafiando o domínio é um antigo filhote, aí a alcateia não mata, ela expulsa. Então, é um vínculo que se perpetua mesmo depois que o lobo abandona o grupo. E aí, eu publiquei um artigo com a Joana Sully, que é uma pesquisadora, na época ela estava na Arctic University da Noruega, não sei se ela ainda está lá agora, e que a gente tentou fazer isso com as emoções, ver qual é o papel dessas emoções. Então, para encerrar, basicamente, como eu falei, a emoção serve para resolver um problema, para identificar um problema, né, para nos tornar alerta de algo. Animais de reprodução sexuada, o primeiro problema é encontrar o parceiro ou parceira, né? E o comportamento que expressa isso, uma vez encontrado, é o sexo, é a reprodução sexual. Só que, gente, é uma falácia que animais fazem sexo para reproduzir e humanos por prazer. Tá? Eu nunca vi a loba chegar para um lobo ou vice-versa, e aí vamos passar os genes, né? Vamos transmitir esses genes à geração seguinte? Não. Animais fazem sexo para sentir prazer. Humanos têm noção de 9 meses depois você vê o resultado, como diz a música. Então, a gente cria métodos contraceptivos para poder continuar saciando um desejo. Sentir desejo aumenta a probabilidade de contato sexual. Só que em animais de grande investimento materno-paterno, não adianta só procriar, precisa manter a parceria. E aí começa a se desenvolver sistemas de proteção mútua e vinculação. Só que não é como se essas espécies, incluindo a humana, sentou em volta da fogueira, ou do que quer que seja, e discutiu racionalmente, através de uma narrativa, de uma racionalidade, olha, é mais vantajoso a gente ficar junto. Vocês já ouviram falar do fator O? Vão numa maternidade e vejam quantas pessoas fazem ó quando vê um bebê. Ou um filhotinho. Porque é um parasita do nosso afeto. Tu vê aquilo e tu quer fazer tudo por aquilo. Não é racional, tá? Só que, para se manter esse vínculo, a gente identificou algumas emoções. A felicidade fortalece vínculo entre procriadores e prole. A alegria, ela reduz o estresse de companheiros, de procriadores e prole. E a tristeza é fundamental, porque a tristeza, ela sinaliza estresse interno. E tem uma cena que eu gosto muito do Divertidamente, do filme da Pixar, que é quando eles estão acessando as memórias e ela vê que aquela memória alegre começa quando a protagonista está triste. Porque a tristeza é gregária, ela desperta amistosidade em quem tem vínculo. Então, ela reforça o vínculo. Então, a tristeza é uma emoção muito importante. Só que, assim, não adianta eu manter uma parceria se essa parceria é desarmônica. Né? E, evolutivamente, é muito mais vantajoso eu ter um grupo harmônico do que um grupo desarmônico. Por quê? Porque um grupo harmônico gasta menos energia resolvendo seus problemas e tem mais energia para caçar e para defender território. Então, a gente tem sistemas de cooperação. O sistema de cooperação ele é expresso em lobos, por exemplo, como altruísmo biológico. O que é altruísmo biológico? É um curso de ação na qual o ganho de energia é menor do que a perda. Ou seja, eu fiz uma ação, eu perdi mais energia do que eu ganhei, mas alguém se beneficiou. Um exemplo, caçar e trazer comida para os filhotes. Eu estou gastando energia, mas esse animal, alguém está se beneficiando, do meu grupo está se beneficiando. E para o altruísmo, culpa e raiva são importantes. Porque se eu faço algo errado, mas eu expresso culpa, eu estou sinalizando que eu quero reparar a transgressão que eu fiz. Que eu entendo que eu fiz errado. Claro que eu estou falando de uma culpa legítima, tá? Não estou falando de pedir desculpas. Estou falando de sentir-se culpado mesmo. Isso motiva a reparar aquilo. E a raiva diz, você precisa reparar isso. Então, a culpa, quando eu sinto culpa, eu direciono isso para mim mesmo. A raiva eu direciono a quem cometeu a transgressão. Mas uma cooperação envolve a organização de grupo.
E organização envolve duas coisas, dominação e hierarquia. E aqui é que lobos são interessantes, porque lobos não têm alfa. Não se usa o termo alfa para lobos. Se fala em casal progenitor, porque a alcateia é uma família de vínculos genéticos também. Tá? Então, e ela se organiza num sistema bastante complexo de divisão de tarefas em que tu não tem dominação por força, tu não tem distinção de gênero, né? Então é sempre um casal que procria e a alcateia é esse casal e os seus filhotes. Lobos não acasalam consanguineamente, ou seja, eles não acasalam com filhotes. Tá? Então, o que acontece? Com 2 anos, alguns desses lobas, dispersam. Vão procurar um território que ainda não foi proclamado, então a loba de uma alcateia e o lobo de outra se juntam e formam uma nova alcateia. Aqueles que não dispersam, eles apresentam um comportamento assexual, ou seja, não é que o casal precisa inibir tentativas de reprodução. Eles estão muito felizes sendo os tios, eu brinco, né? Tipo, os tio e a tia legal da alcateia. Tipo, eles brincam com os filhotes, eles cuidam dos filhotes, mas eles não tentam assumir a liderança. Caso o macho ou a fêmea líder morra, ou, por exemplo, o macho morreu, pode vir um macho de outra alcateia e assumir a liderança, ser um novo líder junto dessa loba, se ela for jovem, dependendo. Ou aí sim, um dos filhotes pode vir assumir a liderança. Mas não vai acasalar com o progenitor ou a progenitora. Vai assumir a liderança e vai vir um lobo ou uma loba de outra alcateia para se juntar. Embora mais normalmente essa alcateia se disperse e cada um vá para um lado, tá? O que normalmente ocorre. Tem um caso interessante no Yellowstone, que ficou conhecida, essa loba ficou conhecida como Cinderela. Era a número 42, tá, do Yellowstone, e ela era a irmã da número 40. A número 40 era uma loba que ela tinha um desvio de comportamento muito grande. A 40 ela era extremamente violenta, extremamente agressiva, extremamente vamos dizer, ditatorial, tá? E a 42 era o principal alvo dela. Então, se a gente olha as imagens da 42 nesse período, a gente vê ela com perda de pelo, tu vê as costelas, ela tinha problema para comer, claramente ela estava com estresse crônico. Mas ela era bastante violenta mesmo com os outros lobos. Um dia, a 40 foi encontrada morta, tá? Ela foi morta e a autópsia mostrou que ela foi morta por lobos, só que não era perto de divisa de território. Então, a conclusão foi que ela foi morta pela própria alcateia. Eles não aguentaram mais. E quem assume a liderança da alcateia é a 42. Se esperava que a 42 fosse fazer uma vingança, fosse fazer o payback com os filhotes da 40. Mas a 42 adota esses filhotes. Ela acaba mantendo-se na liderança, ela acaba procriando. Essa foi até hoje uma das alcateias mais longevas do Yellowstone. A 42 morre por caça ilegal, ela não morre por confronto, ela era muito boa caçadora. A filha dela assume, mantém o mesmo padrão de comportamento e, de novo, é uma alcateia muito bem sucedida, e a filha dela também só morre por caça ilegal. Então, isso é um exemplo bastante claro que mostra que esses comportamentos cooperativos são adaptativos, são vantajosos. E aí, dominação e hierarquia, quando a gente fala de dominação e hierarquia, eu não estou falando de imposição por força. Eu estou falando de respeito social. A gente tem um orgulho. Orgulho não é de ser orgulhoso, não é de ser arrogante, é tipo, gabaritei a prova, né? Passei no concurso, sentir orgulhoso de si mesmo. Isso manifesta um status social elevado. A vergonha, que é uma emoção oposta, submissão. Se eu demonstro vergonha, se eu baixo minha cabeça, eu já pacifico um agressor. Eu tenho menos energia. E o nojo é importante. O nojo exclui o membro do grupo que viola a regra social. Então, se a gente for pensar na raiva, quando eu estou com raiva de alguém com quem eu tenho empatia, com quem eu tenho um vínculo, eu me aproximo. Nem que seja para esganar, mas eu me aproximo. Né? O nojo não. O nojo você não quer perto. O nojo você afasta. Né? O nojo que eu digo é visceral, tá? Igual cheiro de ovo podre, leite azedo, sabe? Porque aí o delito, ele cruzou a linha. Ele foi além. Todas essas emoções estão sendo mapeadas mesmo em Canido, então eles têm essas emoções. Eles não sentem pelos mesmos motivos que nós.
Você pode olhar um documentário da National Geographic e sentir tristeza ou pena do coelhinho que foi morto, mas o lobo está bem orgulhoso. Então, o ponto é esse: os gatilhos são diferentes. Cada grupo social, cada animal e mesmo famílias humanas, culturas humanas, vão ter gatilhos diferentes para essas emoções. Mas uma vez engatilhadas, as reações, o que acontece no cérebro, no corpo é a mesma. Sejam humanos, sejam outras espécies, tá? Como eu já falei demais, eu quero ouvir vocês também, eu queria agradecer, né? Muito obrigado por terem me ouvido. Desculpem os problemas técnicos, mas eu estou à disposição aí para a gente seguir aí na conversa. Muito obrigada, Matheus. Assim, né, a gente fica muito feliz de te receber, por você compartilhar né, esses achados da sua pesquisa, né? É excelente. Assim, eu não tenho, né? Eu sou suspeita, né? Que eu gosto muito, né, dessa pesquisa que você faz, dessas interfaces entre, né, animais humanos e não humanos, a cognição social e essa última parte que você trouxe. Eu acho isso muito rico, porque isso desconstrói um pouco o nosso status de que nós, animais humanos, nos colocamos, né, de superioridade, e aí você traz pelo viés também, nesse último viés, da emoção, ou seja, eles sentem. Lógico, os gatilhos são distintos, como você colocou, mas internamente eles vão processar de forma, não vou dizer que é igual, mas muito semelhante, né? Então, essa questão das emoções eu achei assim magnífica, eu fiquei impressionada, lógico, eu fiquei impressionada com tudo, mas isso eu fiquei muito impressionada agora no final. Bem, eu não quero ficar aqui falando, não, né? Quero que te agradeço e Muito obrigado. excelente, maravilhoso sua pesquisa e tudo que você está fazendo. E principalmente por trazer, né, esse respeito, né, a Raika, o respeito aos animais, né, que isso eu acho que é um fundamento ético do que você está fazendo também. Né? Aline, assim, ó, é importante, eu acho, dizer que, claro, a gente tem um trabalho de ciência de base, tipo, de entender processos cognitivos, de entender as implicações disso enfim, para a ciência, mas a pesquisa sempre visa melhorar o manejo, sempre visa melhorar as condições de vida, as condições de tratamento, porque quando a gente compreende, a gente consegue fazer com que aquele animal tenha voz. Não sou eu que estou projetando, não sou eu que estou dizendo, é ele. Como que eu posso conversar com ele? Como que eu posso entender o que ele está comunicando? Se a gente está buscando isso, e nós acho que nenhum processo é invasivo, né? A gente não faz nada. Nós tentamos, tá? A gente tentou fazer ressonância magnética, ver como é que podia fazer, cara, não tem como fazer. Então, assim, vamos por outro caminho. Fomos por esse porque a gente conseguiu identificar um padrão de expressão corporal, né? E então a gente consegue usar isso como base, como eu disse, para identificar as necessidades deles, né? Não é sobre nós, é sobre o que eles precisam. A gente pode se ferrar, mas a pesquisa também é pensada e, claro, sempre respeitando este processo, né? Então, somente se eu apresento trabalho em algum congresso que é mais voltado para a pesquisa experimental, mas que eles não fizeram isso? Cara, eu não posso fazer isso, que é causar mal para o bicho. Eu não posso causar mal para o bicho, né? O bicho, né? Seja a Raika, seja qualquer um deles, isso vem em primeiro. Então, a gente adapta metodologias de modo que não cause, né, nenhum sofrimento, claro, o estresse ali dela ter visto o espelho, dela tem que reagir, mas isso faz parte da vida. Tá? Isso eu subia numa escada, ela ficava, eles ficam, mas eles precisam de sensibilizar. E o espelho surgiu exatamente porque o Wolf Center tem janelas que o público pode passar e ver. Eles não têm contato com os lobos, mas eles podem observar. E eles eventualmente vão ver reflexos. Então a gente precisava de sensibilizar eles para que esse reflexo não cause estresse. Então foi útil ao agradável, tá? Vamos fazer os dois, né? Sim. Não, obrigada. Eu só vou fazer uma pergunta aqui, porque eu não vou monopolizar e já passo. Quando ela viu o espelho e ela fez assim com com a boquinha, assim, deu a impressão, né, daqui da leiga, né? Assim, ela não estava, de certa forma, ali interagindo com aquela imagem que estava no espelho? Quando ela Totalmente, tá? estava... Eu vou seguir um pouquinho do que aconteceu depois, que eu acabei não trazendo o vídeo, tá? Sim,
tá? Foi a primeira vez que ela realmente se levantou, fixou e abriu a boca. E abrir a boca é um sinal de inspeção de cavidade interna, porque você não consegue ver a boca a não ser pelo espelho. Em seguida, ela continuou olhando e começou a bocejar muito. Tá? Bocejo é sinal de estresse, é sinal de ansiedade. Tá? Se o cachorro de vocês começa a bocejar muito, pode ser tédio ou estresse. Não é, pode ser sono, claro, mas em geral pode ser ansiedade. Só que ela apresentou ansiedade sem mostrar medo. Qual é a leitura que a gente está fazendo? Tá? A leitura que a gente está fazendo é: cara, vocês não ficam ansiosos quando estão tentando entender um texto ou algo que vocês não entendem? A gente não fica meio angustiado? Então, a nossa leitura é que aquele bocejo, sem ter a reação de afastamento, porque ela se mantém ali sentadinha e começa a bocejar, é que algo estava acontecendo ali dentro, que ela estava olhando para aquele espelho e tentando entender o que era aquele espelho. Então, daí a dizer que ela reconhece a si mesma é um passo que esse estudo acho que não permite dar. Mas se tu fosse perguntar para mim, eu dizia sim. Sim, porque depois o comportamento dela vai mudando até que ela perde o interesse total. Ela passa, ela sai, ela caminha, o espelho não diz mais nada para ela, porque eu compreendi o que é isso, né? Mas não mas assim, um estresse, como eu digo, no mesmo sentido que, puxa, eu estou tentando entender algo, eu não consigo entender, eu começo a ficar meio ansioso até entender, mas é uma ansiedade que te leva a ficar ali, a compreender aquilo. Então, muito diferente daquela primeira, que é o susto, que é o surto, digamos assim. Então, sim, eu diria, a minha resposta, sim. No artigo vai estar, precisamos de mais estudos, porque a gente precisa de mais estudos para isso. Mas, sim, seria essa... Essa é a leitura que nós 4 fizemos, assim, dessa viradinha de chave que ela deu ali. Isso aí. Então, gente, vocês estão dando carinho aqui, como é que a gente fica impressionado? A gente nunca ouviu isso, né? Pelo menos eu não, né? Olha, eu falo isso o tempo todo, sempre que quiserem eu estou à disposição. Né, pra gente é muito novo, né? Então, assim, é um Claro. conhecimento muito novo, né? Então, assim, a gente não tem nem, como eu posso dizer assim, fundamento teórico para fazer uma discussão, nem não é isso, a gente não tem, né? Então, a Sim, gente está aqui tranquilo. para aprender. Não, então, assim, de antemão, já quero dizer, tu sabe, mas eu estou sempre à disposição de vocês, eu estou à disposição do grupo de vocês, os teus alunos, tuas alunas, colegas, né, para a gente trocar essa ideia. Como eu falei, semestre que vem eu estou entrando também no PPG de Ciências da Saúde, então vou acabar entrando um pouco mais também por essa linha. Eu acho que tem um ponto importante, tá, que eu não falei muito e que talvez seja relevante para vocês, que é a importância também bem grande dessa ideia de vinculação social, tá? De como isso molda nossas percepções. Eu repeti agora, no passado, esse estudo, como eu falei, com 2 irmãos, que é o Blackstone e o Cass, tá? Dois machos. A gente fez a exposição na mesma idade, tudo exatamente igual, tá? Só que são irmãos, que vivem juntos desde que nasceram, que crescem, que brincam, que, né, interagem. Primeiro lugar, foi muito difícil fazer o estudo só com um de cada vez, porque gerou uma ansiedade de separação tremenda, tá? Então a gente disse, bom, não vai dar, vamos botar os 2 juntos. Eles não tiveram nenhum medo ao espelho, tá? Eles tiveram alguma reação de interesse, mas muito menor. Eu não analisei as imagens ainda, porque eu preciso terminar a Raika primeiro. Mas eu posso dizer já que foi muito diferente, tá? E para mim, o fato deles terem o vínculo com outro animal molda completamente a percepção, tá? E para mim é isso, lobos não reagem ao espelho porque aquilo não é um animal. Claramente às vezes, não, animal não me interessa. A Raika não sabia, né? A Raika tinha esse estímulo novo. A gente só vai conseguir entender melhor quando tiver outra filhote, né? Pode ter uma variação de questão dela ser fêmea, dele ser machos, pode ser, mas eu acho pouco provável, porque lobos em geral não têm, né, gênero não influencia em nada no comportamento, não influencia nada em hierarquia, não influencia. A única coisa que influencia é no caso da fêmea líder, quando ela, né, tá prenha, quando ela nasce os filhotes, que ela tem aí, que ela fica na toca, né? Mas fora isso, não tem nenhum. Tanto que o lobo macho produz prolactina, né? Tanto quanto a fêmea.
É muito fácil você introduzir um filhote de uma alcateia para outra, porque quando eles vêm filhotes, eles começam a produzir hormônio e, né, e regurgitar, porque o lobo ele come e regurgita para o filhote, né? Nojento, mas é como eles fazem. Então, por exemplo, esse verão, quando a gente foi introduzir o Casio Blackstone, cara, a Raika, o Grayson, que é um outro lobo que vive lá, que é o líder atual da alcateia, ele já vinha, já regurgitava, já trazia comida. O difícil é fazer ele se vincular com a gente, né? Isso é o mais difícil. Mas esse tipo de vinculação, ele é muito interessante porque ele molda completamente a percepção social. Bom, mas aí tu pode perguntar, tá, mas como é que funciona a amígdala do lobo? Como é que funciona o córtex singular, né, o córtex pré-frontal? Tudo isso que a gente sabe que está influenciando nas capacidades cognitivas humanas. A verdade é, eu não sei, porque eu não tenho como fazer uma ressonância magnética funcional. Mas o que eu gosto muito na perspectiva que a Christian Andrews traz é que você não precisa saber disso. Você pode olhar o fenômeno, e mesmo que, né, a heurística, mesmo que a forma como esse fenômeno se desenvolveu passe por outros caminhos, o fenômeno está dado. O fenômeno existe. E o ponto importante desse fenômeno é que o lobo pode agir diferente. Ele tem, digamos, uma liberdade biológica para agir diferente. Ele pode quebrar a regra. Tem alguns estudos que mostram que lobos conseguem mais alimento caçando sozinho ou em pares do que em alcateia. Tá? Até 60% a 70% mais de alimento. Mas eles não caçam em alcateia. Por que eles não caçam em alcateia? Por que eles não caçam sozinhos se isso seria benéfico? Claro, se eu olhar do ponto de vista ideal, né, para terceira pessoa, eu vou dizer, não, evolutivamente é mais vantajoso porque se ele caçar sozinho, o filhote dele não sobrevive. Por filhote, então, você consegue entender. Mas o lobo não está chegando lá e deliberando sobre isso. Ele está sendo motivado por um vínculo afetivo, por uma emoção, né? Essa emoção ela só existe porque existe o vínculo. Eu não tenho culpa com quem eu não me importo, né? Eu posso sentir raiva de uma pessoa que fez algo que me ferrou, com quem eu não me importo, mas não vai ser tão grande quanto a raiva de uma rateada de quem eu me importo, com certeza, né? E todas essas coisas. Então, esse processo é fundamental. Só que aí, isso leva a gente a refletir sobre a questão da empatia, eu acho, em 3 pontos principais, tá? O Joshua Green tem uma frase no Tribos Morais que eu gosto, que a empatia transforma eu em nós, mas coloca nós contra eles. Porque ao mesmo tempo que ela nos faz sociais, ela pode nos fazer tribais. Isso é uma coisa que é muito perceptível em comportamentos de lobos, como eu falei. Tirando o fator humano, a principal causa de morte é confronto de território entre alcateias. A ideia que a gente trabalha seriam 3 estágios, tá? O primeiro seria a ressonância emocional, que é algo que todos nós temos, todas as espécies têm, ou seja, eu apreendo o estado emocional de outro e eu consigo ressoar a ele, só que isso não necessariamente me engatilha cooperação. Pelo contrário, pode me engatilhar a explorar essa fraqueza. Lobos não são caçadores. Eles até podem usar um pouco de furtividade, em outro caso, eles têm uma ampla gama de técnicas e táticas, mas via de regra não são furtivos. Eles uivam, eles mostram que eles estão indo caçar, né, o pack rally, que a gente chama, que é tipo um grito de guerra, ele é diferente, e eles podem ficar ali há 1, 2 dias olhando uma manada de búfalo, esperando, só gerando estresse. Só gerando estresse. Então, ele tem ressonância emocional com a presa, mas ele não se importa. Eu uso muito aqui o exemplo do esporte. Nós temos, às vezes, bons jogadores que conseguem ter essa leitura. É o zagueiro que não está muito bem, é o lateral que não está muito bem, é o jogador que naquele dia não está muito bem, e ele explora isso, ele vai em cima. Se tu perguntar, ele não vai saber dizer, porque é uma coisa instintiva. Só que, se você tem ressonância emocional, você pode desenvolver preocupação empática, que é a ressonância emocional associada ao comportamento de cuidado. Então, eu ressoo e eu me importo. E eu quero cuidar, e eu quero aliviar aquela... Eu não vou sentir a mesma emoção, mas eu vou sentir uma emoção análoga. Então, se você está com dor, eu tenho preocupação, né? Se você está... como eu falei, é o caso da tristeza. A tristeza gera amistosidade, porque você se preocupa, você quer aliviar a tristeza do outro. E isso gera vínculo, etc. Isso, até aí eu vou assim, ó, todas as espécies que eu estudei até hoje têm de comportamento social. Aí a gente pode ver como é que a gente chega numa tomada de perspectiva afetiva, que aí é o que eu acho que aí é um pouco mais
o grupo, o trabalho de vocês, que é como que eu consigo ter essa preocupação com quem eu não tenho vínculo, seja genético, seja de convívio, né? Como é que eu posso ter uma tomada de perspectiva afetiva ao lugar do outro? Se eu fosse trazer dois filósofos aqui, eu diria que assim, o David Hume, por exemplo, quando ele faz o estudo de empatia dele, no Tratado da Natureza Humana e nas investigações dos princípios da moral, ele diz que empatia não é uma emoção. Empatia é uma qualidade da natureza, que nos permite ter emoções análogas e outras, né? Mas ela é algo visceral, ela é algo... Então, eu classifico muito a análise dele como essa preocupação empática. Já o Adam Smith vai dizer, não, a empatia é imaginar-se no lugar do outro. Então, para mim, eles não estão falando do mesmo fenômeno, porque no seu caso tem essa posição de ativamente se colocar no lugar do outro. Eu não sei se animais conseguem fazer isso, outros animais, né? Eu não sei qual seria essa capacidade. A gente está na ponta do iceberg para entender o que eles estão dizendo. Mas para a gente é o desafio. Né? E aí, claro, sabe, você tem estudos usando arte, usando literatura, usando convívio social e tudo isso, e em algum momento falha, em algum momento não dá, e para outras pessoas dá. Né? Como é que eu posso fazer para linkar com vocês? Como é que eu posso fazer que um médico consiga tomar uma decisão que não seja centrada nele, no protocolo dele, mas no bem-estar do outro, no bem-estar do paciente? Via de regra, é o que a gente tenta fazer com o manejo. Porque não é a minha percepção do que é melhor para aquele animal. É o que aquele animal está me dizendo que é melhor para ele. Né? E como é que eu vou fazer isso sem eu estar projetando a minha emoção naquele animal? Inclusive, eu não estou projetando a minha preocupação. Porque às vezes a gente tem preocupação, mas são filhotes, mas será que vão se machucar? Eles são lobo. Eles vão cair, eles vão bater a cabeça. Você tem que deixar eles cair e bater a cabeça, sabe? E para eles está tudo bem. Então, às vezes, a gente se assusta, nós mesmo assim mesmo, com décadas ali trabalhando, você se assusta. Aí depois, não, claro, é só um. Né, os estresses vão ser. O estresse é alguém botando a mão acima da cabeça dele, porque isso é ameaça. Né? Então, a gente tem que entender pela linguagem corporal o que aquele animal diz para que eu possa tomar uma decisão centrada no bem-estar dele. E aí fazer um manejo adequado para ele. Né? E eu vejo isso muito também nessa questão relação médico-paciente, porque a decisão tem que ser o que é melhor para o meu paciente, o que é melhor, né? E médico dificilmente, né? Nem sempre se dá esse trabalho, né? Que é um trabalho, né, Matheus? Que é um É uma esforço, educação né? emocional, né? Que ele precisa fazer, que é um esforço. Exatamente. Mas só Não, para muito tentar fazer bom. esse vínculo, Sim, assim, perfeito. as coisas não são desconectadas nesse sentido, né? Eu só peguei esse outro recorte, Sim. mas no fundo, quando a gente fala em motivações de bioética propriamente ditas, no Sim, sentido sim. de pensar manejos, não é qualificar esse animal, e aí se eu fosse pegar um conceito do Peter Singer de pessoa, enquanto a sua proximidade com o ser humano, mas enquanto a sua condição de existência dentro daquilo que ele é, a partir desse respeito da diferença, né? Desse respeito da natureza daquele animal e como eu posso preservar essa natureza tanto no ambiente selvagem quanto esses animais né, que já nascem em cativeiro, que não podem ser reintroduzidos e daí que precisam Bom. desse ambiente para viver, né? Não, muito bom. Não, assim, e eu acho que é um começo, né, da nossa parceria, porque Com tanta coisa que certeza. você falou aqui, né, que eu acho que para o nosso grupo de empatia clínica, né, e provavelmente você vai ter alunos interessados, né, na Claro, bioética e claro. empatia, e a gente aprofundar isso no próximo semestre, né, inclusive Não, com encontros mensais, né, com seu grupo, né, Matheus? Eu olha, acho que, né, podemos ir. Eu ainda não sei né, direito como vai funcionar, como disse, vai ser meu primeiro semestre no PPG de Ciências da Saúde, mas como eu já falei para ti antes, assim que eu for entendendo a dinâmica, a uhum, gente vai conversando. Eu sim, vou, eu vou saber melhor os tipos de pesquisas que estão sendo feitas lá. E as portas estão abertas para vocês também, aqui a gente pode organizar algum workshop, a gente pode organizar esses encontros. Vou querer ouvir o que você, o que suas alunas, seus alunos têm aí para seus colegas uhum, para a gente discutir, porque eu acho que a gente só tem a ganhar, né? A gente só tem sim. a ganhar com essas, e felizmente a tecnologia nos permite, né, de maneira É. muito. Claro que melhor seria estar todo mundo ao vivo, conversando, Mas tomando café, mas já que não dá, a gente consegue
né, mitigar a distância aí pelas conexões. Sim. Então, sempre sintam-se muito à vontade, até para entrar em contato, se quiserem aí depois uma literatura, uma biografia, alguma coisa a respeito. Tem meu e-mail aí, meus Sim. contatos, vocês fiquem muito à vontade aí para a gente conversar mais. Não, eu te agradeço muito, assim, sabe? E também seu respeito e sua empatia, né? Pela Raika, né? A Né? gente, a gente tenta É. manter a postura de cientista, mas a gente, na verdade, tudo isso, Aline, é só para justificar porque eles são fofos e a gente quer Quer afofar, né? ficar Então, perto tipo, dela. a gente só inventa essa pesquisa para poder, né, fazer isso. Tudo isso é para Puramente ficar perto, egoísmo, é só puro para egoísmo, puro autointeresse, egoísmo, né? De autointeresse ficar... total. Eu te agradeço muito mesmo, de Obrigado. coração, né? Eu acho que é o começo, né? De Sim, verdade. É só um com começo. certeza, E, gente. né, e agradeço a presença de todo mundo que está aqui conosco, né? Feriado, Uhum. né? Pois é, assim, eu Não é? agradeço as pessoas, olha, parabéns aí em Né? pleno feriado. Mas eu acho que vale a pena. Eu, pelo menos, aprendi muito, né? E é um mundo novo que não, né, não é o meu, mas eu acho que só nos enriquece, não só do ponto de vista acadêmico, mas também como seres humanos, né? Quando a Não, gente com aprende certeza. muito com os animais não humanos, né? A gente provavelmente se aprendeu muito com a Raika e a gente também tem muito a aprender Nossa, não, a gente com, aprende muito, né? lições Né? de vida muito importantes, assim, são tipos de É, experiências que a gente não tem como ser o mesmo depois, assim, né? depois, né? É, Exatamente. imagino. Obrigada, Tá. então, gente. Obrigado, Obrigada. gente. Todo mundo que Tá. está aqui. Arthur abriu aqui a câmera. Obrigada, Luísa, Nelma, que Arthur, estão aqui, que eu estou vendo. Aline, Aline, minha orientanda, Ah, minha tá mãe está aqui. participando aqui Sua também, mãe? veio Oh, prestigiar, que então, bacana! Muito né? obrigada, que honra! Nunca Oi, consegue participar dos É Núbia, eventos, né? né? Então eu falei, ó, aparece lá que você Ô, Núbia, ouve. parabéns aí. Ah, Ele estava falando há pouco tempo do orgulho, então não tem como eu não me orgulhar desse rapaz, né? Não, imagina, muito orgulho, e parabéns para você, Núbia. Muito ah, obrigada por você estar aqui Tá conosco. bem. Nem não, sempre eu tranquilo. consigo, mas hoje deu jeito e não tem como perder essas experiências, não. Tá bom. Perde não. Parabéns, Valeu. Núbia. Obrigada, tchau. Nada. Então Ah, então tá bom, gente. Bom resto de feriado aí para vocês, tá bom? vocês também. Estou à disposição, pessoal, tá? Fiquem à vontade para entrar em Não, contato e é aí. só o começo, né, da nossa parceria. Com certeza. Estou sempre à disposição aí. Obrigada. Tchau, tchau. Abração, tchau, tchau. Tchau, tchau.